Olá, cá estamos nós outra vez para mais uma aula de português de língua não materna. Eu sou a professora Ana Josefa, já sabes isso de cor, não é? Ora bem, então, nós temos estado a falar nestas últimas aulas sobre o ambiente, sobre a proteção da natureza, sobre a proteção do planeta, a importância da água, a importância das árvores, sobre as nossas ações para proteger a natureza, não é? E vamos continuar dentro deste tema do ambiente, não é? Mas hoje vamos falar de outra coisa, vamos falar de coisas que fazem mal ao ambiente, mais nocivas. Mas antes disso, antes de passarmos ao tema de hoje, que tem a ver com algo que é muito mau para o ambiente, vamos falar do desafio que eu te deixei para casa, lembras-te? Pois é, eu tinha-te pedido para pensares mais ou menos, para dares um palpite de quantos litros de água poderias gastar num duche de 15 minutos sem fechar a torneira. Eu tenho a certeza que estiveste a pensar sobre o assunto, porque também te preocupas com estas questões da água, não é? Que é um recurso importantíssimo para todos os seres vivos. E então, vamos ver o teu palpite qual é. Já tens aí à mão o que escreveste, o teu palpite? Ora bem, então eu vou-te dizer quantos litros de água se gasta num duche de 15 minutos sem abrir a torneira. Olha aqui. 180, sem abrir, como quem diz, sem fechar, porque ela já estava aberta. Portanto, aqui, nesta resposta, podes ver 180 litros. Isto é muita água. É muita água. Imagina que tinhas em cima da mesa 180 garrafas de litro de água. E achas que com essa água toda tu ias ficar mais limpo do que se gastasses metade desta água? Ou se calhar até um quarto? Pois é água a mais. Portanto, se calhar, quando tomamos os nossos duches, temos que ter mais cuidado, fechar mais vezes a torneira e não deixar a torneira aberta. Quando abrimos a torneira, temos que a fechar durante o duche de vez em quando. Quando nos ensaboamos, não precisamos de ter a torneira aberta. Portanto, temos que ter cuidado e reduzir a quantidade de água que desperdiçamos no duche. Está bem? Ora bem, agora que já sabes quantos litros de água se gasta em 15 minutos de duche com a torneira aberta, vamos então passar ao nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje tem a ver com os plásticos. Nós vamos falar de plásticos. E como tu sabes, o plástico portanto, é uma praga, podemos dizer uma praga mesmo, e que faz muito mal à natureza. Ora, então, sabes o que é uma praga? Já ouviste falar de pragas? Se calhar vamos ver mais à frente o que é uma praga. Portanto, e esta praga, portanto, isto dos plásticos estarem por aí, jogados em todo ao lado, e aquelas imagens que temos ali mostram-nos bem o lixo do plástico, muitas vezes, se calhar, tem a ver com a nossa preguiça. Se não fecharmos a água, se tivermos preguiça de fechar a água, gastamos mais água. E depois havemos de ver aqui, então, o que é a preguiça tem a ver, muitas vezes, com este mal para o ambiente, não é? Ora bem, a preguiça já sabemos que é uma coisa feia, não é? Não devemos ser preguiçosos. E em relação ao ambiente, a nossa preguiça também pode ter consequências negativas, não é? Porque se temos preguiça de nos levantarmos para irmos até ao caixote do lixo, deitar um papel, não é? No seu ecoponto respectivo, então estamos a ter uma má atitude em relação à natureza. Então, vamos ver aqui. Temos aqui a palavra preguiça, temos aqui no slide a palavra preguiça e vários significados, aliás, vários usos, várias palavras da família de preguiça. Então temos aqui, a preguiça é uma coisa muito má. E nesta frase, a preguiça é uma coisa muito má, a palavra preguiça é um nome. Tu lembras-te que já falámos de classes de palavras, não é?
da gramática, classes de palavras diferentes. Falámos do nome, do adjetivo, do verbo, e aqui, em relação à palavra preguiça, também vamos ver isso. E então temos, na primeira frase, o nome. A preguiça é uma coisa muito má. E ali temos o a, que acompanha a preguiça. Os nomes normalmente vêm acompanhados de um determinante. E neste caso, a preguiça. Depois temos ali, se tivermos esta frase, o Zé é preguiçoso. Ora, preguiçoso é um adjetivo. É aquilo que o Zé é. E aí temos preguiçoso, adjetivo. Depois, a seguir, temos o Zé está a espreguiçar-se. Ora, espreguiçar-se, não é? É um verbo, é uma ação que demonstra preguiça. Portanto, aqui temos a palavra preguiça e outras da sua família, mas que pertencem a classes gramaticais diferentes. Temos preguiça, preguiçoso e espreguiçar. Nós podemos dizer que estas palavras são da mesma família porque elas têm um bocado, não é? Se reparares bem, há uma parte da palavra que é igual. Repara ali, no slide. Portanto, preguiça, até ao C, não é? Preguiça, até aí, a palavra é igual. E temos ali, mais uma vez, uma família de palavras. Temos vindo a falar de famílias de palavras e aqui temos 3 palavras da família de preguiça. Ora bem, nós a seguir vamos ver um vídeo de um rapaz que é preguiçoso e a sua preguiça tem consequências más para a natureza, não é? E depois vamos ver então aqui este vídeo. Vai estar com muita atenção e perceber o que é que se passa aqui. E o que é que este rapaz está a fazer de mal por causa da sua preguiça. Vamos então ver o vídeo. Vamos então tirar o vídeo. Ora bem, então o que é que nós vimos aqui? Este rapaz é um preguiçoso, não é? Ele estava ali na praia, tinha o seu geladinho e a embalagem onde estava o gelado, o que é que ele fez? Em vez de se levantar, porque ele até tinha lá um caixote do lixo onde podia colocar a embalagem do gelado para ser reciclado, depois, o que é que ele fez? Atirou para o chão e depois aquilo voou para o mar. E quando foi para o mar, quem é que apareceu? Apareceu ali uma figura estranha para ti, se calhar, não é? Pois é, aquela figura era o Poseidon. O Poseidon era um deus grego que era o protetor dos mares, era o deus do mar. E ele tem esta missão de proteger o mar, não é? E o que é que ele fez? Viste? Reparaste bem no vídeo o que é que aconteceu depois? Pois é, portanto, ele, quando saiu do mar para chamar a atenção do rapaz, pela sua atitude incorreta de atirar o lixo para o chão, não é? O que é que ele fez? Lembras-te? Ele fez ali algum gesto que dizia, no fundo queria dizer que ele ia ficar de olho nele. Ou seja, sabes o que é ficar de olho em alguém? Portanto, ele queria dizer que ia ficar a vigiá-lo. Lembras-te dele fazer este gesto assim? Pois é, ele queria dizer que ia tê-lo debaixo do olho e que ia vigiá-lo para ver se ele continuava a fazer ações
incorretas como aquela, não é? E o que é que aconteceu? O rapaz aprendeu a lição ou não? Pois é, eu acho que ele aprendeu a lição, porque depois no final do vídeo, onde é que ele foi colocar o papelinho do gelado, o lixo do gelado? Ele foi colocar no ecoponto. Quer dizer que ele teve que aprender quase que à força, não é? O que é que devia fazer. Porque às vezes há pessoas que não tomam atenção, não fazem, sabem que se deve fazer, mas que não fazem. Porque ele, quando viu o caixote do lixo, ele sabia que era ali que devia colocar o lixo, mas não o fez, não é? Guardou, atirou para o chão e aquilo depois foi para o mar. E só depois de ter sido ameaçado, não é? É que ele depois passou a cumprir as regras. E então nós não precisamos de ser ameaçados para cumprirmos as regras. Sabendo as regras, só temos que as cumprir e cumpri-las por vontade própria para sermos bons cidadãos, não é? Ora bem, então vamos ver aqui a figura do Poseidon, que é, portanto, um deus da antiga Grécia, não é? Porque na antiga Grécia havia vários deuses e este era um deles. Este era o protetor dos mares. E ele até podia fazer tempestades. Se reparaste bem no vídeo, quando ele saiu do mar, não é? Começaram a ficar nuvens muito escuras e até parecia que vinha aí uma tempestade. O ralhete que o rapaz recebeu, não é? Era um bocadinho a ver com isso, não é? Quer dizer que as coisas iam ficar más. Quando há uma tempestade, o tempo não está bom. E, portanto, este Deus do mar tinha esse poder. Vamos então aqui, agora, ver aqui uma coisa que o menino devia ter feito e que não fez. Colocar o papel no lixo para reciclar, não é? E então temos aqui várias palavras relacionadas com reciclar. Repara, temos aqui reciclar, tu já sabes o que é, porque fala-se muito da reciclagem para a proteção do meio ambiente, não é? Reciclar é usar materiais de coisas que já não servem, e temos ali exemplos, plástico, vidro, papel, etc., para fazer materiais novos, não é? Portanto, e depois temos ali reciclar como verbo, não é? Que é transformar o velho em novo, de alguma forma. Depois temos reciclagem, que é um nome, portanto, aqui outra categoria gramatical. E temos aqui reciclável, que é um adjetivo. Ora, o plástico, por exemplo, é um material reciclável. Para se fazer a reciclagem do plástico, é preciso que as pessoas coloquem os plásticos usados nos contentores devidos, não é? E depois temos ali o verbo reciclar, que tem mesmo este significado de transformar o velho em novo, não é? E então temos ali uma frase onde se vão utilizar as 3 palavras da família de reciclagem. Temos ali, é importante reciclar o plástico, porque com a reciclagem não é preciso fazer tanto plástico novo, pois usa-se o plástico que as pessoas põem no lixo reciclável, não é? Portanto, temos ali a palavra reciclar, reciclagem e reciclável. Agora, vou-te deixar a pensar nestas 3 perguntas antes de vermos um vídeo que vem aí a seguir. Ora, nós hoje vamos falar, ou estamos a falar, sobre o plástico, não é? E já vimos que o plástico é mau para o ambiente. E temos aqui 3 perguntas. O plástico é feito de quê? Depois temos, quantos sacos de plástico são produzidos por ano só na Europa? E depois temos uma terceira pergunta que diz, quantos anos demora um saco de plástico a desfazer-se? Bom, vais estar atento ao vídeo que vais ver para poderes ter resposta para estas perguntas. Está bem? Vamos então ver este vídeo sobre o saco de plástico. O que é que aconteceu aqui? Vamos lá então, novamente, tentar. Ok, agora sim. Eu sou um saco de plástico.
Sou muito prático Agora para sim. transportar coisas e gosto especialmente de transportar compras de supermercado. Sei que às vezes consigo ser mau e não gosto lá muito do planeta. Eu e os meus irmãos nascemos do petróleo que por si só não é um recurso renovável. Ou seja, um dia vai acabar para sempre. Só na Europa nascemos por ano cerca de 100 milhões e como não somos biodegradáveis, podemos ficar a poluir o planeta durante os próximos 500 anos. O que quer dizer que se eu for para o lixo hoje, no ano 2500 e tal ainda vou cá estar a chatear algum animal no mar ou incomodar um bosque qualquer. Sou fraco demais para ser reutilizado muitas vezes porque sou muito barato. É verdade que eu sou reciclável, mas o que acontece é que eu e muitos dos meus irmãos acabamos quase sempre no lixo. Para nos ajudarem a deixarmos de ser assim tão mauzinhos, precisamos que nos coloquem na reciclagem quando já não precisem de nós e usem mais os nossos primos, que são feitos de pano. Muito bem. Estiveste a ver com atenção este vídeo, não é? Sobre o saco de plástico, não é? E agora já podemos responder àquelas perguntas que tínhamos antes, não é? Então, com a informação que ouviste no vídeo, vais poder responder a estas perguntas. O saco de plástico é feito de quê? Dizia-se lá no vídeo. O que era? Pois é. De que é que era feito o plástico? Era feito de petróleo, exatamente. O saco de plástico é feito de petróleo. E também ouvimos falar do petróleo, que o petróleo é um poluente do ambiente, não é? Portanto, então temos que ter cuidado com a utilização dos plásticos. Depois temos aqui quantos sacos de plástico são produzidos por ano só na Europa. Temos ali um grande número. 100 milhões de sacos de plástico só na Europa. Já viste este número tão grande? Eu já tinha dito que era preciso sabermos ler também números grandes, não é? Então eu vou-te escrever ali no quadro uns números para tu não te esqueceres. De 1 ao 10 não é preciso porque tu já sabes, e isso toda a gente sabe, é muito fácil, não é? Então, e os números podem ser escritos com letras. Quando escrevemos com letras, estamos a escrever o número por extenso, não é? E quando escrevemos com algarismos, estamos a escrever, portanto, com números. Então temos aqui este número, como é que se lê? 100, não é? Assim, como é que se lê? 1000, muito bem. E agora, se tivermos assim? Como é que se lê este número? É isso? Isto é 1 milhão, não é? Isto é 1 milhão. E ali no texto nós tínhamos este número. Não é? Este número tão grande, com tantos zeros. Então aqui nós temos... escrever por aqui, por letras, não é? Bem, olha. Vamos pôr aqui 100 milhões. Estás a ver? Portanto, 100, 1000, 1 milhão e 100 milhões. Portanto, também é preciso aprender a ler números grandes. E agora vamos continuar a responder às nossas perguntas. Então, já vimos que a Europa, só a Europa, produz 100 milhões de sacos de plástico por ano, não é? E depois temos ainda a terceira pergunta que diz quantos anos demora um saco de plástico a desfazer-se? 500 anos. 500 anos é muito tempo. Nós não vivemos 500 anos. Isso quer dizer que o saco de plástico vai ficar para as gerações seguintes, não é? Porque não se desfaz na natureza, não se degrada, não é biodegradável. E então precisa de ser reciclado para poder ter alguma utilidade. Ora bem, então agora vamos ver aqui este texto, vamos ouvir com muita atenção
este texto sobre plástico. A praga do plástico. O plástico foi inventado há cerca de 70 anos. Atualmente, a cada minuto que passa, há milhões de garrafas e sacos de plástico a serem deitados para o lixo. Todos os anos, 10 milhões de toneladas de plástico vão parar ao mar. Daqui a alguns anos, há mais plástico no mar do que peixes. O problema do plástico é que este material dura séculos a desfazer-se. Enquanto o papel, por exemplo, demora apenas 5 ou 6 semanas a decompor-se na terra, o plástico demora séculos. O plástico é utilizado em quase tudo. Para embalar a comida, cereais, legumes, fruta, arroz. Para embalar os medicamentos, xaropes, comprimidos, nos brinquedos, nos computadores, nos materiais que temos em casa, candeeiros, armários, tapetes. Até a roupa tem plástico. Cada um de nós deve esforçar-se por usar o plástico o menos possível. Há países que já começaram a mudar. Por exemplo, na Holanda, os supermercados já não vendem comida em embalagens de plástico. Os clientes levam os seus sacos de casa. Muito bem. Estiveste a ouvir este texto com muita atenção. Temos ali algumas palavras no texto que estão destacadas com cores diferentes. Estas palavras que estão aqui vão ser importantes para responder às perguntas que vamos ter a seguir. Portanto, estas palavras que estão aqui destacadas estão relacionadas com as respostas que vamos ter para essas perguntas. Temos ali 70 anos, temos ali vão parar ao mar, portanto que os plásticos vão parar ao mar, temos ali que este material dura séculos a desfazer-se, comparando com o papel que demora 5 a 6 semanas a decompor-se. Depois temos ali que o plástico pode ter várias utilidades, portanto, até a roupa tem plástico, que até a roupa tem plástico, é utilizado em várias coisas. Depois temos ali cada um de nós, portanto, cada um de nós somos todos nós, não é? Deve esforçar-se por usar o plástico o menos possível. Depois fala ali da Holanda, onde os supermercados não vendem a comida em embalagens de plástico, não é? Portanto, temos aqui estas palavras que estão destacadas. Agora vamos ao exercício. E vamos ter que ter em conta aquilo que vimos no texto. E então temos aqui que escolher as palavras para completar a frase. Temos então, o plástico foi inventado há 7 séculos ou décadas ou anos. Portanto, nós tínhamos lá no texto que foi inventado há 70 anos. Ora, 70 anos não é 7 séculos, porque 7 séculos são quantos anos? Sabes? Pois, 7 séculos são 700 anos, não é? E, portanto, não pode ser. 7 anos também não foi, então tem que ser 7 décadas. Uma década são 10 anos, está bem? Uma década são 10 anos. Vou-te escrever aqui no quadro só para não te esqueceres. Uma década é igual a 10 anos. E já tínhamos visto antes que um século era igual a 100 anos. Portanto, aqui, para esta resposta, nós vamos ter então, aqui, décadas. O plástico foi inventado há 7 décadas. Agora, grande parte do plástico que deitamos fora vai para os... Nós tínhamos lá que ir parar ao mar, não era? Então, vamos ver aqui. Grande parte do plástico vai para os ares, oceanos ou solos. Aqui o que é que equivale a mar? Temos oceanos, muito bem. O plástico é muito pouco ou nada difícil de desaparecer. Nós ouvimos no vídeo que demorava séculos, não é? Para desaparecer. Então, quer dizer que o plástico é muito difícil de desaparecer. Agora, o papel demora menos igual portanto, ou mais tempo a decompor-se do que o plástico. O papel demora
menos tempo a decompor-se do que o plástico. Agora, vamos dar uma olhadela no texto novamente e vamos às perguntas seguintes, às frases seguintes. O plástico é usado nas embalagens de comida, nos brinquedos, nos utensílios domésticos e depois ali jogo, vestuário e alimentação. Onde é que nós utilizamos o plástico? Tínhamos ali destacado no texto qual era a palavra? Roupas, não é? Roupas, e aqui temos vestuário, que é a mesma coisa. Depois temos a poluição provocada pelo plástico, é um problema que nos deve preocupar a alguns, a todos ou a ninguém. Esta preocupação deve ser de todos, não é? Porque a natureza é de todos, o planeta é de todos e todos temos responsabilidade. Depois temos aqui, na Holanda, as pessoas só podem comprar o quê? Alimentos, medicamentos, suplementos, se levarem as suas próprias embalagens. Então, qual é a palavra? Muito bem, alimentos. Na Holanda, as pessoas só podem comprar alimentos se levarem as suas próprias embalagens. Ora bem, então, nós vimos aqui que todos os anos 10 milhões de toneladas de plásticos vão parar ao mar. Ora, este plástico é muito nocivo para a natureza, não é? E nós temos que fazer aquilo que nos é possível para reduzir a quantidade de plástico que utilizamos no nosso dia-a-dia. Ora, quando vamos às compras, não é? Podemos utilizar o mesmo saco várias vezes e assim estamos a reutilizar, não é? O mesmo saco e aí estamos também a ajudar um bocadinho o ambiente. Mas se em vez do saco de plástico, se utilizarmos, por exemplo, um saco de pano, como nos recomendava ali no vídeo, não é? Como nos recomendavam no vídeo, até era melhor, porque o saco de pano pode ser lavado e utilizado novamente e pode ser utilizado várias vezes, não é? Também, e não faz tão mal à natureza como o plástico. Nós vimos também que os plásticos demoram 500 anos. 500 anos para desaparecerem, não é? Para se degradarem, não é? E então, isso quer dizer que é muito, muito tempo. E se nós não reduzirmos a quantidade de plástico que utilizamos, o que vai acontecer é que vamos ter um amontoado de lixos de plástico que são muito nocivos para a natureza e que fazem mal a todos, a nós, aos animais, porque imagina, no mar, por exemplo, não é? Nós vemos muitas vezes e ouvimos notícias de animais que engoliram um objeto de plástico e que acabaram por morrer, não é? E o plástico faz muito lixo. Então, nós temos que utilizar convenientemente o plástico. Ele não vai desaparecer todo de uma vez, mas temos que ter cuidado, utilizá-lo o melhor possível, utilizar menos possível, não é? Para que consigamos ter uma natureza mais limpa. E nós podemos reciclar o plástico. A partir do plástico podem-se construir outras coisas e temos que terem atenção a isso. Então temos o desafio lá para casa. Nós falámos daqueles números grandes, lembras-te? 100 milhões, não é? De sacos de plástico na Europa. Ora bem, o que eu quero é que em casa escrevas em algarismos, não é? Em números, ponhas o número 100 milhões em algarismos. Portanto, temos aqui todos os anos 10 milhões de toneladas de plástico vão parar ao mar. Esta frase foi tirada do texto, não é? Então, o que tens que fazer é escrever este número. Eu tenho a certeza que tu já sabes escrever este número. É um número grande, é verdade, mas se calhar tens tempo de pensar bem e ver como se escreve. Ora bem, nós estamos a terminar. Adeus e até à próxima aula.